Olá, bom dia, povo de Deus. Meu nome é Edilândio e estou aqui imbuído de falar um pouco das coisas de Deus. E o tema hoje aqui escolhido é a família de Deus. Quero começar aqui fazendo uma pergunta e de uma certa forma ela não deixa de ser uma provocação. O que é mais importante, a sua família de sangue ou a sua família da igreja? Bom, no momento em que nós paramos para fazer análises bíblicas, nós poderemos ter uma certa confusão em definir qual seria a mais importante. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vai conflitar aí a tua cabeça nesse momento. Mas paciência, nós iremos discorrer e a Bíblia vai falar para que nós possamos realmente definir, não pelo que nós acreditamos, mas pelo que a Bíblia ensina. Eu vou te dizer categoricamente. O mais importante é a família da igreja. E aí eu vou explicar por quê. Primeiro, a família de sangue, ela pode muito bem ser, no futuro, a grande responsável pela perseguição. A Bíblia nos alerta a analisarmos com cuidado, porque pais irão perseguir filhos, filhos irão perseguir os pais, e muitos da nossa casa irão buscar nos destruir, porque nós não estamos na religião definida pelo Estado e definida pela família. Nós estaremos numa religião definida por Deus. E é aí onde entra a condição de estarmos na igreja certa, de fazermos a escolha não pelos louvores, pela beleza, pelas pessoas, pelas amizades, mas analisar o que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos ensina, para que possamos escolher uma igreja que esteja realmente dentro dos preceitos e conceitos bíblicos. Se nós analisamos a palavra de Deus como os padres e os pastores fazem, então nós não iremos ouvir padres ou pastores, nós iremos ouvir a palavra, porque eles levantam a Bíblia e diz, palavra do Senhor. Então fiquemos atentos para que a Bíblia nos mostre, nos seus textos e contextos, que a igreja ela é o amparo legal para a família. Uma família sem a igreja é uma família que vai se perder. É uma família que não tem rota, não tem disciplina e não tem comunhão contínua com Deus. Você pode muito bem achar que posso estar exagerando. Mas tem que ter uma igreja, tem que ter uma igreja. Vamos analisar aqui os nossos primeiros textos. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse 1, de 10 a 13. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, os que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. É exatamente o que acabamos de ouvir. As 7 luzes dos 7 castiçais representam as igrejas de Deus. E lembre-se, quando nós falamos aqui igrejas, não são igrejas separadas. Toda igreja, e agora eu quero muita atenção de você, toda igreja ela pertence a Deus, esteja ela correta ou não. O contexto para você entender o que eu estou te dizendo é o seguinte, hoje eu não sei qual é a igreja que você está, mas você acredita que ela é a igreja verdadeira. E aí, eu estou em outra igreja e acredito que ela seja verdadeira. Então, na medida em que eu tenho o conhecimento necessário, até esse momento, de acordo com o que eu aprendi, a igreja que eu estou, e se eu sou fiel a ela, eu estou fazendo a vontade de Deus, de acordo com o meu conhecimento. Na medida em que eu vou me aprofundando e descobrindo novas coisas na Bíblia, eu começo a ver que a minha igreja ela não está dentro dos conceitos bíblicos. E agora eu vou sair da igreja para uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia. Porque a igreja não é um lugar de salvação. A igreja é um lugar de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem. A igreja de Deus, ela existe não para salvar as pessoas, porque a salvação
é através de Cristo. Mas ela existe para manter-nos juntos e congregando, porque foi ordem de Jesus. Jesus não deu um conselho, congregai-vos. Ele deu uma ordem, congregai-vos. Ele não disse congregue se for legal, congregue se der certo. Durante muitos anos eu congreguei em uma igreja que tinha as doutrinas que não estavam de acordo com a Bíblia. Quando eu congregava nela, eu era fiel. Eu participava dos grupos, eu participava dos momentos, eu ia para os encontros. Então eu vivia tudo aquilo que aquela igreja ensinava. No momento em que eu descobri que havia falhas bíblicas dentro dela e ela seguia doutrinas que não estavam de acordo com a Bíblia, eu saí. E eu saí sem remorso, sem problemas, sem mágoas, sem desgosto, porque até aquele momento, tudo que eu tenho aprendido de Deus, mesmo que algumas coisas estivessem erradas, eu tinha aprendido naquela igreja. Então, não se cospe no prato que se come. Amo a minha igreja atual e é nela que eu quero ficar até Jesus voltar. Mas eu não jogo pedras, porque existem muitas pessoas sinceras, como eu era sincero, dentro dessa igreja. A Bíblia diz claramente que, quando Jesus voltar, ao ressoar da trombeta, muitos de nós ouviremos a sua voz e, se formos realmente fiéis, iremos para o aprisco, porque só tem um aprisco e só tem um pastor. Quando se fala de 7 igrejas, não se fala de igrejas separadas e diferentes. Se fala de igrejas que, em determinados períodos, elas se aplicavam de formas diferentes. Por exemplo, Efésio é uma igreja muito bacana. Ela se mantém firme dentro dos preceitos e ela não tem reclamação. Já Laodiceia é o caos. O tempo de Laodiceia é hoje, onde as igrejas não são adaptadas a Deus. As igrejas são adaptadas às pessoas. A pregação tem que ser legal, ninguém pode falar determinadas coisas. A música tem que ser saborosa, gostosa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, não há uma preocupação com a palavra de Deus. Eu já fui cultos onde 70% é louvor, anúncios, é isso, é aquilo. E aí, 20, 30 minutinhos ali da palavra, onde o mais importante dentro de uma escola é o que a gente aprende dentro dos conteúdos reais que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, as pessoas estão muito mais preocupadas com os periféricos e esquecem que Deus não é alguém que se adapta a nós. Nós temos que adaptarmos a Ele. E é por isso que a igreja não tem que estar de acordo com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e com as minhas necessidades. O servo sou eu e a casa é dele. Ninguém chama ninguém de Senhor sem ser submisso, sem ser servo. Aqui, quando você vê no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem com vestes talares, aqui é Jesus Cristo cuidando das suas igrejas e direcionando os seus filhos para a igreja correta, que é uma igreja que, segundo o Apocalipse, lá no capítulo 12, terá os seus remanescentes. E o que qualifica essa igreja, se você quiser ler na sua Bíblia, Apocalipse 14, 12, está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Notem que é os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. As igrejas hoje só querem seguir o testemunho de Jesus, porque os mandamentos, eles são regras, e regras não é uma coisa legal. Regras não é uma coisa que deixa a gente à vontade. Regra não deixa a gente fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer. Em Apocalipse 12, 17, você vai ouvir exatamente aqui. Já vou dar uma traduzida para vocês. Irou-se Satanás contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por que aqui em Apocalipse 14, 12 fala que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? E aqui ele fala que a igreja de Deus, que mulher aqui, traduzindo do Apocalipse, e dragão é Satanás e mulher é a igreja. Então, quando você vê aqui que esse remanescente, ele é os que guardam os mandamentos de Deus. Notem que ele coloca uma separação entre, Jesus trouxe um novo mandamento. Não, Jesus não trouxe um novo mandamento. João
no capítulo 2, eu creio que é 2 João ou é 1 João, a gente pode conferir depois. No capítulo 2, verso 7 diz: não vos dou mandamento novo, senão mandamento antigo que tem desde o princípio. Então, a nossa base aqui é entender que Deus estabeleceu uma igreja e todas as igrejas, no tempo que elas foram evoluindo, porque quando a Igreja Católica se tornou soberana, ninguém poderia ter outra religião, porque poderia ser morto. Iniciou-se a reforma, muita gente morreu para a Bíblia ser exposta, e aí começa uma evolução. A primeira igreja com Lutero, saindo da Igreja Católica, tem suas doutrinas, mas tinha suas falhas. Depois vem Calvino, John Wesley, até chegar em 1844, que é quando surge um movimento onde muitas igrejas se reuniram e entenderam que havia um princípio que todas as igrejas estavam corretas e todas as igrejas possuíam erros. Então, quando nós olhamos aqui as igrejas Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele está falando de épocas. E em cada época dessa, cada passo que as pessoas conseguiam enxergar na palavra de Deus, tínhamos uma evolução na Bíblia. E aí a igreja começava a se alinhar com o que Deus ensinava. Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz vos dou outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui está dizendo que as cartas de Apocalipse, elas são para as igrejas. Não é para as pessoas, para todas as pessoas. As pessoas que estiverem ouvindo e seguindo o Apocalipse é porque elas já passaram pelo Evangelho. Elas já conhecem a Cristo, automaticamente através de Cristo elas conhecem a Deus e ao Espírito Santo. É por isso que eu sempre indico para as pessoas, quando forem dar estudos bíblicos, não usem Daniel, Apocalipse, Isaías, não. Primeiro apresentem Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nessa ordem, porque João é o último dos 4 evangelhos, que é uma definição mais profunda de quem é Jesus. Então nós temos 3 biografias sinóticas e o último, uma que não é sinótica, mas ela é profundamente espiritual. É o livro mais espiritual dos 4 evangelhos. Entendendo que as cartas de Apocalipse é para a igreja, você tem que estar em uma igreja para saber qual é a definição real que Deus estabeleceu em sua palavra para estarmos dentro do ambiente do qual Deus estabeleceu. E aí, precisamos tirar da nossa cabeça que igreja é uma opção pessoal. Não. Igreja é uma opção de Cristo para a vida de quem o obedece. E não estar frequentando uma igreja é diminuir o contato real com o que nós chamamos de Cristo. Porque essa igreja em casa, ela não vai funcionar porque em casa nós temos o que nós queremos. Na igreja nós vamos ter conflitos, ideias diferentes, pensamentos diferentes, e tudo isso faz com que, primeiro, quando as ideias não se encaixam com o que nós queremos, para trabalharmos o princípio da humildade. É impossível. E aí quando você acha, mas fulano, ciclano, tem gente assim na igreja? Sim. Se a igreja fosse perfeita, eu não estaria lá, você não estaria lá, ninguém estaria lá. Então, quem estava com Cristo na mesa da divisão dos pães? Os homens que o abandonaram. Todos eles fugiram. Ainda teve um que traiu. Então, como é que eu vou agora achar que dentro da igreja que eu estou, as pessoas são perfeitas? Não. Quem tem que ser perfeito na igreja é as doutrinas. E elas não podem estar diferentes do que a Bíblia ensina. O outro ponto importante é, Jesus Cristo congregava em uma igreja, onde dentro dela as pessoas montavam e esquematizavam a sua morte. Mesmo assim, todos os sábados a Bíblia diz que ele estava na igreja. Durante a semana ele pregava nos barcos, pregava embaixo de árvores, mas sábado ele congregava segundo o costume de Jesus. E se era um costume de Jesus, eu não posso fugir disso. E é por isso que eu congrego todos os sábados. Vou às quartas, vou aos domingos, mas sábado não é opcional. Se eu sou cristão, seguindo o modelo de Cristo, sábado é o dia do costume de Jesus Cristo. Mesmo depois da morte dele, a Maria e as Marias, quando foram ao túmulo, não limparam o corpo de Cristo porque elas seguiam um costume de Jesus. E algumas pessoas dizem, mas ali é a tradição judaica. Não. Aquelas mulheres caminharam com Jesus, ouviram Jesus
e elas saberiam se haveria abolição do sábado ou não. O domingo só surgiu 527 depois da morte de Jesus, através de uma religião que era pagã e guardava o domingo para Baal. Inclusive tinha até sacrifícios de pessoas. Essas pessoas que transferiram o domingo para o dia do Senhor, elas estavam trazendo a sua própria religião para dentro da Igreja de Deus, que no período era a Igreja de Roma, fundada por Paulo e os discípulos, que guardavam o sábado, por incrível que pareça, mesmo muitos anos depois da morte de Jesus. Então, 527, mais ou menos, depois da morte de Cristo, é que surgiu essa ideia de se inserir um dia que não está de acordo com a Bíblia. No ministério de Cristo, as 7 igrejas, todas elas seguiam somente os princípios bíblicos e não os conceitos humanos. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E agora eu queria só fechar para clarear a ideia quando eu falei que o mais importante é a igreja. O texto que ouviremos agora vai mostrar que a igreja ela está numa posição soberana dentro do conceito de família. E aí você pode dizer, eu tenho que dar mais importância para a igreja do que para a minha família? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que no dia em que a sua família for contrária à igreja, e você souber biblicamente que ela é a igreja de Deus, você deverá abandonar a sua família. E aí não sou eu que digo isso. Leia aí na sua Bíblia, Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras de Jesus Cristo. Não é para desprezar a família e valorizar mais a igreja. É saber que vai chegar um momento em que vai ter um grande conflito entre a família de Deus e a família de sangue. E você não vai poder escolher a sua família de sangue. Vai ter um grande conflito entre a igreja que você está hoje e a igreja que Deus estabeleceu na terra, segundo a sua palavra. Lembre-se, as cartas de Deus não foram jogadas para cima, elas foram colocadas nas mãos dos seus servos. As 7 luzes que nós falamos agora representam as 7 igrejas em períodos diferentes, mas uma única igreja, todas elas fundadas pelos apóstolos. Tanto é que elas não tinham nome, adventista, assembleia, presbiteriana, não. Era a igreja de Pérgamo, de Tiatira, porque eles representavam as localidades. Era para ser as mesmas doutrinas, o mesmo Deus. A questão é que o homem começou a defini-lo como mais importante que Deus. E ele começou a definir como seria a adoração para o nosso Deus. E Deus não quer que nós venhamos a definir o que Ele quer, porque o que Ele quer está muito bem definido. De Gênesis a Apocalipse, quando Deus fala, tudo que Ele fala é mandamento. A gente tem a mania de achar que mandamentos só são 10, mas no final do livro de Mateus você vai ver Jesus dizendo, ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizai. Note que primeiro você prega, depois batiza. E ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o momento da gente começar a pesquisar, a ir a fundo na nossa igreja, para saber se ela está exatamente como Deus nos ensina. E o último texto que eu quero que você analise está no livro de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. E ela está no capítulo 11, e o verso é o 1 e o 2. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus, o altar e os que nela adoram. Verso 2. E deixai o átrio de fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisaram a cidade santa por 42 meses. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas eu vou só mostrar para vocês o que esse texto está dizendo na sua base. E foi dado uma cana para medir o quê? O templo. O que é essa cana? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Antigamente se usava uma vara, porque não tinha medidas. A vara que nós usamos hoje é a palavra de Deus. Então, para medir se o templo
está de acordo com a vontade de Deus, nós usamos a Bíblia. Se ela não estiver, sai dela, povo meu. Depois você mede o altar. O que é medir o altar? É saber se o que é colocado no altar está de acordo com a vontade de Deus. As pregações, as ofertas, aqueles pedidos absurdos que fazem de dinheiro que não tem nada a ver com dízimo e oferta. Então, se a tua igreja ela não segue a métrica e o teu pastor ou o teu padre não está de acordo com a palavra, sai dela, povo meu. E por último, os que neles adoram. Então, nós podemos sim exortar os nossos irmãos, falar com os nossos irmãos, discutir com eles, mas no verso 2 ele diz, deixa o átrio de fora. O átrio é onde estão as pessoas que não conhecem a verdade. E nós precisamos buscá-las para dentro da igreja que esteja de acordo com as pessoas, de acordo com o templo e de acordo com o altar. Tudo isso definido única e exclusivamente pela Bíblia. A partir daí, sim. Hoje, você pode achar que a tua igreja está correta, mas você precisa colocar ela à prova. Avalie. Olhe se todas as doutrinas da tua igreja elas estão concernentes, se elas caminham segundo o que Jesus ensina ou assim diz o pastor. Porque se ela não estiver de acordo com a palavra e você aceitar esse erro, o anjo, quando passar nela, vai tirar as pessoas sinceras, porque elas, diferente de você, ela não sabe, ela vai ser salva. Mas se você está dentro de uma igreja, sabendo que as doutrinas são erradas, e você continua nela, quando o anjo da morte vier, irá levar todos aqueles dos quais negligenciaram a palavra de Deus e viveram segundo os seus costumes. Que Deus nos abençoe, que os nossos corações reflitam que existe um lugar que Deus escolheu para que nós olhássemos para o outro como irmão e fôssemos o brilho de Jesus nele e para os que estão fora da igreja. Chega de estar falando de um Jesus do qual as pessoas olham para você e não reconhecem o Deus que você segue. A tua igreja, ela precisa crescer, ela precisa ser luz, ela precisa fazer com que as pessoas olhem para dentro dela e vejam que as pessoas que estão nela representam realmente sal e luz para essa terra. Que Deus nos abençoe e até um próximo momento, se assim Ele nos permitir. Um grande abraço, fica com Deus.